Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de mais nada, peço para você ativar o sininho das notificações, se inscrever e também comenta aí para dar moral no engajamento. Vamos para o nosso vídeo? Seja muito bem-vindo ao meu canal Anderson Silva Teologia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que diz respeito a muitas dúvidas e até debates. Quais são as principais diferenças teológicas entre os batistas tradicionais e a Igreja Católica Romana? Este vídeo é feito com muito respeito, mas também com firmeza doutrinária. Nossa base será a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. Vamos analisar 7 áreas principais onde há divergência entre as duas tradições. Vamos lá? A primeira área é a autoridade espiritual. Nós batistas cremos somente nas Escrituras, que as Escrituras têm autoridade final sobre a fé e prática. Isto é conhecido como sola Escritura. A Bíblia é suficiente, inerrante e completa, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda Escritura é inspirada por Deus. Já a Igreja Católica acredita em 3 pilares de autoridade. Um é a Bíblia, o pilar 2 é a tradição da Igreja e o terceiro é o magistério, a autoridade do Papa e dos bispos. O ensino oficial da Igreja é que a tradição apostólica oral tenha o mesmo peso que as Escrituras. O segundo ponto que vamos falar aqui é a salvação. O que essas denominações pensam? A Igreja Batista tradicional, nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo e não por obras. Somos salvos por confiar em Jesus como o único Salvador. Efésios 2, versículo 8 e 9 declara: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A Igreja Católica ensina que a salvação começa pela graça, mas que as obras também são necessárias para a justificação. O batismo apaga o pecado original, mas o sacramento e as boas obras são necessários para manter a salvação. A teologia católica afirma que a fé mais obra mais sacramento cooperam com a salvação e que os reformadores rejeitaram como incompatível com a suficiência de Cristo. O terceiro ponto é a intercessão dos santos e de Maria. Esse ponto é muito delicado. Nós batistas, posicionamento dos batistas tradicionais, cremos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo. Rejeitamos a prática de orar a santos ou Maria, pois não há base bíblica para isso. Já a Igreja Católica ensina que a intercessão dos santos e da Virgem Maria, que é chamada Mãe da Igreja e mediadora de todas as graças. Embora Jesus seja o único Redentor, Maria é vista como intercessora especial. Sobre a questão do papado, é o ponto 4 da nossa comparação. Nós batistas, o que pensamos sobre isso? Nós não reconhecemos a autoridade humana máxima na Igreja além de Cristo. Cada igreja local é autônoma, com liderança de pastores, diáconos, conforme o Novo Testamento, e a gente vê em 1 Pedro 5, de 1 a 4, e 1 Timóteo, versículo 3. A Igreja Católica, ela ensina que o Papa é o sucessor de Pedro, com autoridade suprema sobre toda a Igreja. Ele é considerado infalível quando fala ex cátedra sobre fé e moral. A infalibilidade papal foi proclamada oficialmente no Concílio do Vaticano I, em 1870. O quinto ponto de comparação é sobre os sacramentos. Nós, batistas, pensamos sobre o sacramento da seguinte forma: reconhecemos 2 ordenanças. A primeira dela é o batismo, após a fé pessoal, e a ceia do Senhor, que é em memória da morte de Cristo. Esses atos são simbólicos e não conferem salvação. Já a Igreja Católica, a respeito dos sacramentos, ela possui 7. São 7 sacramentos: batismo, eucaristia, crisma, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Acredita que esses sacramentos transmitem a graça espiritual. Especialmente a Eucaristia é considerada a presença real de Cristo e o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e sangue de Cristo, que é conhecido como a transubstanciação. Nós batistas cremos que a ceia é memorial,
Como Jesus disse, fazei isto em memória de mim. O sexto ponto a ser tratado aqui é sobre o batismo. E já diz o nome, batismo, batista, né? O batismo é por imersão. Nós batistas acreditamos assim. Após a profissão de fé, nós não batizamos crianças, pois cremos que é necessário crer antes de ser batizado. Já a Igreja Católica, ela batiza crianças e é considerado que o batismo é necessário para a salvação e apaga o nosso pecado original. O sétimo e último ponto dessa comparação é a justificação. Nós batistas vemos a justificação da seguinte forma, que ela é um ato único de Deus, em que ele declara o pecado justo com base na fé em Cristo. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A Igreja Católica, a justificação é processual. Ela começa no batismo e é mantida por boas obras e sacramentos e pode ser perdida. E qual a conclusão que tiramos de tudo isso, Anderson? Qual a conclusão dessa discussão? Como batistas tradicionais, cremos que em uma fé centrada somente em Cristo, somente nas Escrituras, somente pela graça, somente pela fé e somente para a glória de Deus. Nós respeitamos os católicos, mas discordamos profundamente em alguns pontos essenciais da fé. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se alguém de vós pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Você já sabia dessas diferenças? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. E não se esqueça, gente, se inscreva no nosso canal, se inscreva no Anderson Silva Teologia. Até o próximo vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém. Vai lá, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Forte abraço!